Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, o canal onde nos utilizamos da geografia, hoje da geopolítica para pensar o mundo. Bom, pessoal, hoje vamos a um tema que considero da maior importância, né? Um tema que nos remete a todo esse conjunto de discussões que são muito importantes para toda a ciência, que são as definições, né? Tentar entender o que cada coisa é, encaixar cada coisa no seu lugar. A princípio, quem olha de fora, né? Sente que essas questões são muito simples, né? Qual a diferença entre geografia, geografia política e geopolítica? Alguns, creio eu, que tentariam apresentar alguma definição inicial, outros diriam simplesmente, bom, mas é tudo a mesma coisa. E aí, como proceder nesse caso? Então, na medida em que a gente estuda esses temas, a gente vai se deparando com uma série de obstáculos. E quando esses obstáculos surgem, eles são sintomáticos do fato de que talvez alguns dos conceitos, né, que nós trabalhamos não estejam muito bem definidos. Então, quando a gente trabalha num nível um pouco superficial, definições simples bastam. Eu posso usar uma definição mais simples para pensar qualquer tema. Quando eu me aprofundo um pouco e tento realmente entender algumas questões e tento encaixar cada coisa no seu lugar e tento tornar essa discussão o mais apropriada possível, surgem obstáculos, né? Por vezes a gente esbarra um pouco nessa questão do, bom, mas isso é geografia política, mas isso é geopolítica, qual a diferença entre elas? Será que eu posso usar esse termo? Será que é o termo adequado? Bom, então esse vídeo é um pouco para esclarecer duas coisas, né? Primeiro, tentar esclarecer de alguma forma o que é geopolítica. Já lhes aviso que não conseguirei, já será uma batalha perdida, né? Isso é uma questão para ser trabalhada ao longo de um livro, na verdade, ao longo de uma obra, né? E ao longo de vários e vários cursos. Não é brincadeira, não, pessoal. A questão não é fácil e, na medida em que eu for colocando aqui, talvez surja um elemento ou outro dessa dificuldade, apesar de que não vou ali naquele grande nível de profundidade. E a segunda questão que eu acho interessante de trabalhar aqui é se essa geopolítica ela tem um viés crítico. Então, principalmente, eu estou gravando esse vídeo um pouco em resposta a um dos comentários que surgiram no canal, onde um dos nossos comentadores no YouTube expressou a ideia, a noção de que a geopolítica ela não seria crítica, ela não diria nada a respeito da luta de classes e por aí vai. Na verdade, o argumento dessa pessoa foi em relação a outros pontos, mas eu quis principalmente destacar esse, porque esse me deixou um pouco assustado, né? Me fez pensar, bom, será que o pessoal sabe mesmo o que é geopolítica? Sabe o que eu quero dizer quando eu falo geopolítica? Sabe que hoje existe um movimento crítico, né, que já não é mais aquela geopolítica clássica? Quais são os pontos, né, de contato e de diferença? Então, para deixar um pouco mais claro, eu vou ler para vocês um trecho, né? Porque a argumentação foi longa e eu não queria nem me deter apenas nessa argumentação, né? Mas, pelo menos, trazer para vocês aqui um pouco desse sentimento que eu tive. Então, olha lá, um trecho do argumento diz o seguinte: querer analisar um fenômeno de luta de classes pela lente da geopolítica é quase como chamar a Torre Eiffel de minha avó. É um desvio da realidade, certo? Isso daqui é só uma frasezinha, né, do argumento enorme. Na verdade, foi todo um argumento em relação às guerras híbridas, a inoperacionalidade desse conceito, né, ao fato de que esse conceito não tivesse nada de crítico, nada de relevante, portanto, para pensarmos, apesar de que a gente pode até discutir, vamos depois discutir um pouco o que significa crítica, né? Mas que esse conceito, portanto, guerra híbrida, não sendo um conceito que usa a linguagem marxista, não traria nada de crítico e não poderia ser utilizado, né? E o que é o grande problema, né? Porque a geografia tem uma coisa muito bonita, né? E o Milton Santos definiu essa coisa muito bonita como plasticidade. É a possibilidade que a geografia tem, na verdade, todas as ciências têm isso, de se comunicar com outras ciências, de se apropriar de alguns conceitos e de trazer alguns conceitos do ponto de vista espacial. Vários conceitos na geografia surgiram dessa forma. Não é? Por exemplo, o conceito de território, é um conceito que vem da biologia, né? Então,
tem uma origem numa outra ciência, só que a gente se apropria de uma outra maneira, certo? Então, faz parte até do avanço da ciência o fato de que a gente lida com conceitos de outras áreas, se apropriando por vezes, né? Porque o que a ciência fez, na verdade, foi colocar cada coisa numa caixinha, mas a realidade não é isso. A realidade é tudo misturado, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Como um filme. Então, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Quer dizer, essa separação, ela faz parte da análise. Eu preciso dizer, essa ciência trabalha com isso, essa com aquilo, e, portanto, são ciências que partem de abstrações, ou seja, eu pego um elemento da totalidade, particularizo esse elemento para estudá-lo. Mas não quer dizer que nesse elemento da totalidade todos os outros não estejam ali presentes. É uma maneira da ciência proceder, segundo um método que garante mais frutos por uma certa objetividade da análise, né? Então, vamos ao tema do nosso vídeo, né? A geopolítica, então, ela não seria uma ciência crítica? Aí já entra várias questões, né? Já começaria uma discussão se geopolítica é ciência ou não. Eu vou tentar resumir essa discussão. Eu sei que muita coisa vai ficar em aberta, mas vou tentar ser mais objetivo para que a gente também não torne isso um grande debate filosófico, que não é esse o intuito. Hoje o que eu quero fazer com vocês é, de alguma maneira, é, responder um pouco essa indagação a partir de uma certa identidade que podemos atribuir à geopolítica, uma certa recuperação do movimento histórico sobre o que é geopolítica, e separar um pouco essa noção de noções diversas. E, por fim, responder. Ela pode ser crítica, ela pode falar alguma coisa a respeito da luta de classe? Já adianto que pode muito. E quando a gente nega ela, a gente, de alguma forma, está negando um aspecto fundamental do poder, que é o espaço. Não é? Mas vamos lá, então. Então, geopolítica, né? A gente poderia proceder, talvez primeiro, é, diferenciando um pouco geografia, de geografia política, de geopolítica. A geografia é um campo de estudo, né? E há quem a chame de científica, há quem não a considere uma ciência. Isso também faz parte de um debate epistemológico. Há quem vá mais no sentido de considerá-la uma filosofia. Até aí, legal, não vamos entrar profundamente nesse tema. Mas fato é que a geografia ela pressupõe o quê? A gente pode analisar esse conceito de um ponto de vista etimológico, ou seja, tentando entender a palavra, ou de um ponto de vista epistemológico, tentando conceitualizar a identidade dessa ciência, né? A identidade linguística, mas principalmente a partir do seu objeto. Seria a maneira mais interessante. Então, a geografia, etimologicamente, geografia, né? Geo é terra, grafia, descrição do nosso planeta. Geografia seria uma espécie, né? Diferente da geologia, por exemplo, né? Geologia seria terra, mas estudo, né? Logia vem de logos, então estudo, né, da terra. A geologia focaria principalmente nos seus aspectos naturais. A geografia, na verdade, ela seria então uma grafia, né, escrita, daí vem uma espécie de descrição do planeta Terra. Bom, esse não é um conceito, se a gente analisa, por exemplo, etimologicamente um campo de estudo, a gente já corre vários riscos, porque hoje a geografia não é mais entendida dessa forma. Toda ciência é descritiva. Dizer que a geografia é uma descrição da Terra seria, de alguma forma, empobrecer todo o conteúdo geográfico. E, na maioria das vezes, as ciências se apropriam do pensamento geográfico como realmente uma descrição do planeta. Hoje, com todo o movimento de renovação da geografia, na verdade já antes, né, antes da própria geografia crítica, não se entendia mais a geografia como uma simples descrição. Mas principalmente com a geografia crítica, a gente entende que a geografia é uma ciência analítica. Ou seja, ela não está mais tratando simplesmente de descrever o nosso planeta. Descrever seria numerar, né? Enumerar, quantificar. Enumeração e quantificação são processos básicos de toda e qualquer ciência. Já a capacidade analítica pressupõe um nível maior de abstração, um nível maior que pressupõe compreender as partes, né, que participam da discussão, os elementos num sistema, não é? Então, a geografia ela parte de uma lógica mais analítica. Quer dizer, ela não está preocupada em descrever, mas em compreender a relação entre os elementos que se tornam seus objetos numa análise. Tá? Então, a geografia, a gente tem várias formas de analisar. Mas, principalmente, qual seria o objeto da geografia? O espaço geográfico, certo? Não vou entrar aqui também em profundidade o que é esse espaço geográfico. A gente pode definir de uma maneira mais razoável, mais simples, que o espaço geográfico é uma relação entre homem e meio mediado pelas técnicas.
Se a gente pegar lá o Milton Santos na sua definição do que é meio técnico científico e meio técnico científico informacional, é essa relação que surge. O homem se apropria do seu meio a partir das técnicas, e esse é o processo de constituição da totalidade que é o espaço geográfico. Estou simplificando aqui, mas é para tornar o debate menos extenso, né? Então, geografia. Geografia política. Há alguns autores, por exemplo, quando a gente pega lá o Cláudio Rafestan, Geografia do Poder, né? Existe uma crítica nesse sentido de dizer, olha, é um pouco absurdo dizer, fazer uma separação entre geografia e geografia política, no sentido de que o poder sendo uma categoria, ele já é uma consequência do estudo da geografia. Mas de qualquer forma, não é? De qualquer forma, vamos tentar separar para que a gente entenda que existe um campo à parte. Geografia política seria o campo da geografia, que buscaria entender a lógica do espaço geográfico, principalmente a partir da sua relação com o poder. E aí é muito complicado, porque tudo depende aqui de como eu entendo o poder, não é? Dizer que o espaço, e também de como eu entendo o espaço geográfico, né? Mas entendendo essa concepção de espaço geográfico, eu relaciono ela com a concepção de poder. A definição mais básica para poder seria a capacidade de fazer com que os outros façam o que eu quero. Capacidade de influenciar. A própria noção de poder, ela foi muito aplicada em relação à natureza. A capacidade de controlar a natureza, por exemplo, controlar os fenômenos atmosféricos, controlar a qualidade do solo, controlar. Então, ele tem uma origem muito relacionada a esses aspectos naturais. Mas vamos entender aqui para o que interessa, que é a parte, vamos dizer, a geografia humana, e aí eu já trago mais uma vertente, né? Que seria, na verdade, entender como o poder se relaciona com o espaço nesse sentido, de ser o poder a capacidade de influenciar os outros a fazer o que eu quero. E aí, isso daqui sendo uma definição muito básica, não implica quase em nada. Só numa definição inicial da qual a gente pode desdobrar muitas coisas. Por exemplo, esse poder, ele primeiro é uma relação, então pressupõe a relação entre algo com alguma outra coisa. Mas quais são esses algos? É entre o Estado e os indivíduos, é entre as instituições e os indivíduos, entre os indivíduos tomados isoladamente. Quais são as mediações do poder? Quais são essas relações, como elas se constituem no dia a dia? Elas são de uma maneira mais complexa. A relação entre um pai e um filho pressupõe um elemento de poder, né? Isso é até uma discussão que é feita lá pelo Paul Claval. Se a gente pegar lá espaço e poder, uma das primeiras definições que ele traz é, bom, poder pode ser entendido como uma relação entre pai e filho. Né? O Cláudio Rafestan também, uma das primeiras definições do livro, é uma pintura, né? Onde ele coloca ali na pintura como a criança no centro da imagem, inclusive é a capa do livro, né? Como se, não me engano, acredito que a pintura seja do Goya, não tenho certeza, depois eu coloco aí na descrição para vocês. A pintura do Goya, né? Em que existe uma criança de vermelho no centro da imagem, ela que está com um pássaro, né? E três gatos olhando. Ali é a relação de poder, né? Quer dizer, a criança, ela é a mediadora, ela equilibra, né? O poder, ele teria, então, essa questão um pouco cinética, né? Quer dizer, de movimento, né? Ou de equilíbrio, né? De controle de fluxos. Quer dizer, a criança é o elemento, o poder, constitui o poder da imagem justamente porque ela impede que o gato devore o pássaro. Se a criança não tivesse lá, como seria a lógica do poder? Bom, o mais forte devoraria o mais fraco. A criança representa, de alguma forma, o modo como as instituições controlam um pouco, equilibram um pouco as relações de poder dentro de uma sociedade. Então, o poder ele tem um pouco esse princípio de equilíbrio, né? E é claro, um poder desequilibrado é um retorno a um estado de o mais forte ganha, o mais forte impõe sua vontade, né? As instituições seriam uma tentativa de controlar esses diferentes desequilíbrios que são de alguma forma, inerentes a todo tipo de sociedade. Bom, então, geografia política, ela estaria relacionando espaço geográfico com política. E aí, qual a diferença, então, para a geopolítica? Bom, a geopolítica, eu vou trazer aqui também uma discussão do professor Vanderlei Messias da Costa, que ele tem um livro lá, Geografia Política e Geopolítica, em que ele diz, bom, é um pouco estéril essa discussão, eu não concordo com o professor Vanderlei, eu acho que ela é muito importante. Definir o que cada coisa é muito importante para a gente avançar a ciência. E ele faz, de alguma forma, um esforço de tentar fazer essa definição, apesar de sentir que é um pouco estéril, né? Mas ele coloca duas questões fundamentais. Primeiro,
que a geopolítica, diferente da geografia política, pressupõe um projeto de ação. A geografia política, ela não necessariamente pressupõe um projeto de ação. Ela é um estudo, uma análise a respeito da sociedade que não tem necessariamente o objetivo de propor uma ação, não tem o objetivo de propor uma intervenção. Já a geopolítica não, ela se constitui como um projeto. Então, ela, desde a sua forma, desde a sua formação, ela está buscando uma intervenção na realidade, certo? Isso leva, como consequência, uma outra questão, que a geografia política, ela é característica dos geógrafos, enquanto a geopolítica, na verdade, ela surge como um campo de investigação, não só de geógrafos, mas de cientistas políticos e outros, né, militares, por exemplo. Inclusive, o termo geopolítica surge com um cientista político, né, o Gehlen, né, que, na verdade, ele tá tentando cultivar essa ideia de geopolítica, mas que desde a sua fundação, como podemos ver, não necessariamente surge com geógrafo, o termo nem surge com geógrafo, não é? Então, há muitos geógrafos que podem ser entendidos como geopolíticos, né? Mas nem todo geopolítico é um geógrafo. Então, cientistas sociais, militares, historiadores, existe uma gama muito variável de pensadores que podem ser incluídos nesse conceito, porque suas ideias, suas propostas incluem uma intervenção, incluem um projeto, por aí vai. E aí, é claro, né, isso nos leva também a uma outra consequência, o fato de que, por trazer uma gama maior de especialistas que pensam essa área, a geopolítica ela seria muito mais interdisciplinar. Ou seja, há na geopolítica uma interdisciplinaridade, ela é, se comunicaria com historiadores, filósofos, geógrafos, então ela é muito mais interdisciplinar. Ela não é um campo fechado da geografia. Geografia política, sim. Né? Aí sim, é um campo de estudo da geografia, a gente vai ter que pensar sempre a categoria de espaço geográfico para proceder. A geopolítica ela é muito mais aberta. De qualquer forma, né? Aí já entraria também outras questões. Aqui são vários impasses que eu já posso colocar para vocês, né? Por exemplo, a geopolítica seria científica? Ou ela, na verdade, se traduziria como uma ideologia dos estados? Né? Qual é a melhor forma da gente tentar é, destrinchar um pouco, né, essa análise, essa diferença entre uma coisa e outra? É, seria proceder segundo uma observação histórica dos rumos que toma a própria ideia de geopolítica, e a partir disso a gente consegue reconstituir se essa geopolítica ela é ciência, se ela tem uma análise crítica, né? E por aí vai, né? E aí a gente, mais uma vez procedendo etimologicamente, a gente já poderia questionar, né? A geopolítica, ela tem um objeto? Bom, a geopolítica, mais uma vez, né? Etimologicamente, né, geopolítica seria a união de terra, geo, com política. Política, se a gente pegar a definição, uma das mais primordiais da história da humanidade, pressupõe o bem comum. Né? Hoje a gente já está trabalhando com várias outras definições, né? Ou quando a gente trabalha com a definição de bem comum, muitos autores dizem que a política deixou de existir, por aí vai, né? Mas então, essa geopolítica tomada historicamente, agora epistemológica, tomada etimologicamente, agora tomada epistemologicamente, como a gente definiria, né? É ciência ou é ideologia? Primeiro é entender que não existe ciência sem ideologia. Muitas vezes, nesse tipo de debate, entra uma questão importante, que é que as pessoas querem separar ideologia de ciência. Isso não existe. A tentativa de separar a ideologia da ciência é uma forma ideológica de proceder segundo a ciência. A negação da ideologia é uma ideologia, certo? Então, seria impossível separar a ideologia de ciência, porque não são robôs. E mesmo os robôs, quando produzem muita coisa, produzem ideologicamente, porque são programados por humanos. Então, muito bem, ideologia está presente na ciência. Agora, a geopolítica, ela toma contornos que tendem a ser menos científicos e mais ideológicos a partir do momento em que sua lógica de proceder, segundo a análise e intervenção, estão relacionadas com os interesses de grupos diferentes, certo? Então, quando existe algum grupo ali que está pensando numa intervenção pura e simplesmente segundo seus próprios interesses, né, e nada mais, a gente pode dizer que ela se confunde e acaba se tornando pura ideologia.
Mas a geopolítica possui um estatuto que procede segundo uma certa linguagem. E essa linguagem é muito apropriada da geografia. E por isso a geopolítica se constitui, até certo ponto, também a partir de uma maneira científica de observar a realidade. Ela toma como objeto algo que seria muito parecido com o objeto da própria geografia política, que é o espaço geográfico mais o poder. Só que, ao tomar isso como objeto, ela propõe uma intervenção, o que não é obrigatório quando a gente fala de geografia política. Então, ela toma um objeto específico, de maneira mais ampla, inclusive, até porque, como eu disse, ela é mais interdisciplinar. E aí, qual é o fundamental da análise dela? É entender exatamente o poder. E aí entra toda essa série de questões: onde está o poder, quem o controla, certo? Mas existem esses dois vieses. Qualquer ciência, pessoal, pode ser utilizada de maneira puramente ideológica, né? E a geopolítica claro, quando eu digo que a ciência pode ser usada de maneira ideológica, existem várias expressões concretas disso que eu estou dizendo. Por exemplo, o cientificismo é uma ideologia da ciência. A ciência pode ser tornada um cientificismo. Quer dizer, existe um método único, que é o método empírico-dedutivo, que é o método das ciências naturais. Até essa ideia de neutralidade da ciência, ela é um cientificismo, ela é a negação da ciência, porque a ciência não é neutra. Então, tudo, a biologia, ela pode ser deturpada. Vamos lembrar lá que durante o nazismo, a biologia ela serviu aos interesses do Estado Maior. Ela estava ali para classificar que existia uma diferença entre o homem judeu e o homem alemão. O ariano era de uma forma, o judeu era de outra. E é claro, ali quer dizer, aquilo era ciência, tinha objeto, tinha linguagem, só que era uma ciência apropriada segundo uma ideologia. A ideologia ganhava destaque na análise, não o processo científico, que não nega a ideologia, mas que pressupõe um método que seja mais compatível, mais próximo com a verdade. A ideologia, pura e simplesmente, pode ser entendida como negação da verdade. E por isso, a ciência muitas vezes vai nesse caminho, negação da verdade o tempo inteiro. Quer dizer, falta de compromisso com a verdade, com um debate sério. Que ir em direção à verdade não significa abandonar a ideologia. Mas quando eu só assumo a ideologia como meu princípio, aí sim eu tenho uma grande negação da verdade. Então, geopolítica, ela pode e foi, e por isso muitas vezes ela é odiada, né? Porque ela é vista como essa ideologia pura e simples do Estado Nacional, e não é sem muita razão. Historicamente, e aí a grande ovelha negra da geopolítica foi justamente um geopolítico chamado Karl Rolschoffer, geopolítico alemão, trabalhou com o Estado-Maior nazista, que usava a geopolítica para justificar os anseios de expansão territorial da própria Alemanha, não é? Então, ela foi, né, ao longo do século XX, meio deixada de lado, por conta um pouco dessa visão que se começou a ter a partir do que era essa geopolítica. Então, eu vou tentar agora fazer com vocês uma espécie de trajetória histórica, recuperando lá atrás o que era uma geopolítica que nós chamamos de clássica e relacionando com uma geopolítica que hoje a gente pode entender num contexto crítico, uma geopolítica crítica. E lembrando que essa geopolítica ela vai ser objeto de estudo não só de geógrafos, mas de historiadores, de filósofos e por aí vai. E mesmo quando estes filósofos, historiadores ou geógrafos não usam o termo geopolítica, eles procedem muitas vezes segundo uma análise geopolítica, propondo intervenções, mesmo que se negue o termo, né, o fenômeno está lá. A gente não pode pensar que dizer a análise na geopolítica já pressupõe que ela não seja. O fenômeno da geopolítica pressupõe essa elaboração de um projeto. Mesmo que você não proceda segundo a ideia de que o que eu estou fazendo é geopolítica, ela pode ser parte constituinte do seu trabalho. Apesar de que, quando eu reconheço a sua existência, facilita a minha vida porque eu sei trabalhar melhor com as categorias, né? Existem muitos pensadores que estão trabalhando temas geopolíticos sem usar a linguagem da geopolítica, sem entender nem o que é geopolítica. Muitos estão fazendo um trabalho legal, muito bom, né? Mas, mesmo assim, se reconhecesse que aquilo ali se trata de um pensamento geopolítico, ele teria muito mais capacidade de se apropriar criticamente das próprias ideias da geopolítica, né? Então, assim, não é preciso que eu diga que o meu trabalho é um trabalho de geopolítica para que ele seja geopolítica. Então, até aí a gente pode colocar vários autores. Por exemplo, o Lenin.
Quando o Lenin está pensando em imperialismo, é um trabalho de geopolítica, ele pode negar, né? Mas o fenômeno geopolítico, a elaboração, ele está entendendo ali, a elaboração de projetos, né? A forma como o capital ele dinamiza, de certa forma, um território, isso pressupõe projetos, isso pressupõe formas de intervenção, né? E isso está sendo analisado pelo Lenin. Né, a maneira como as burguesias estão intervindo no mundo. Então, é geopolítica. Ele pode falar, não, não é, mas é, não deixa de ser uma análise. É claro que tudo isso envolve uma discussão epistemológica gigantesca, né? O próprio Lenin ele poderia negar por isso e aquilo, que não é geopolítica, porque imperialismo pressupõe um outro contexto, mas alguma parte do fenômeno geopolítico está lá. Como eu disse, essa discussão ela corre o risco de ser muito imbricada, né? E isso é sinal, inclusive, de que a gente precisa definir melhor, né? O que é geografia, geografia política, geopolítica. Meu trabalho como pesquisador na USP e como escritor tem muito ido nesse sentido de tentar, de alguma forma, delimitar, separar uma coisa da outra, para que a gente possa melhor entender o que é. E por isso eu reconheço essa série de obstáculos que são muito problemáticos na hora da gente pensar. Mas muito bem, vamos tentar agora fazer uma diferenciação entre essa geopolítica clássica e essa geopolítica crítica. Bom, a geopolítica clássica, e aqui lembrando, né, você tem vários pensadores que são militares, geógrafos, historiadores, por aí vai, não precisa ser somente geógrafos, né? Algumas características da geopolítica clássica que eu vou contrapor a essa geopolítica de tendência crítica, né? Primeiro que o que a gente entende aqui por geopolítica clássica é essa base fundamental, o início desse desenvolvimento do que a gente entende como geopolítica, que eu vou considerar principalmente com a institucionalização do pensamento geográfico no século XIX. Né? Então, ali, junto com geografia política, a gente já começa a ter um estudo mais sistemático sobre o que é essa geopolítica, sobre propostas de intervenção, né? Então, essa geopolítica clássica, tanto é clássica porque até hoje, mesmo a geopolítica crítica, ela de alguma forma se apropria das suas ideias, né? Hoje, o que a gente pensa, a maioria dos conceitos que a gente pensa em geopolítica ou geografia política são termos ratzelianos, né? O próprio é, Cláudio Rafestan tem um momento do livro que ele fala: olha, o Ratzel talvez acharia muito interessante abrir um manual de geografia política hoje, porque ele veria os mesmos termos que ele usava lá. De modo que a gente, de alguma forma, muito regurgitou o que foi feito, mas dificilmente inovou, né? Então, essa geopolítica clássica era a base da geopolítica crítica, apesar de que crítica pressupõe exatamente o quê? A crítica pressupõe uma análise dos limites, mas, ao mesmo tempo, uma identidade. Quando eu pressuponho os limites do que eu observo, eu estou tentando gerar uma identidade daquilo que eu estou observando. Então, a crítica vem dessa noção: observar, criar a identidade, para ou se contrapor, mas principalmente não se contrapor, superar, né? Superar, se apropriar do que deve ser apropriado. E daí minha grande discussão é o conceito de guerra híbrida, né? Eu acho que a gente tem que se apropriar do que deve ser apropriado do que excluir. Crítica é isso, se apropriar do que eu posso, ao invés de excluir aquele conceito. Então, ela pressupõe identificar, criar a identidade, observar a identidade dos seus objetos, né? Aqui no caso dos conceitos, território, paisagem, né? Tentar identificar essa identidade nessa geopolítica clássica para, de alguma forma, se propor uma superação, outros caminhos e por aí vai. Essa geopolítica crítica, ela vai. Eu não vou dar datas, porque eu acho isso muito coisa de uma história positivista que acha que as coisas acontecem em eventos, né? Não ocorrem em eventos, as coisas acontecem em processos. Não dá para dizer, foi aquele livro, foi o Hatzel lá com a publicação do Geografia Política, né? Que realmente criou ali essa tendência. Então, não vou colocar assim, uma análise por datas, mas é um processo que vem principalmente a partir no século XX, ali, nos anos 50 para os anos 60, você tem esse desenvolvimento, né, dessa geografia crítica que impacta o modo da gente pensar essa geopolítica crítica. Né? Pensando aqui que a diferença, então, entre geopolítica e geografia, eu já estabeleci aqui um pouco atrás. Então, quais são alguns elementos? Primeiro, na geopolítica clássica, o Estado é o agente. A maioria das pessoas, quando pensa em geopolítica, elas tendem a retornar a essa classificação da geopolítica clássica, e por isso não vem um princípio crítico na sua forma de enxergar o mundo. Então, nessa geopolítica clássica, o Estado é o agente. É quase como se a dimensão do poder numa sociedade fosse
uma relação entre o Estado e seus habitantes, o Estado e a população. Então, ela, de alguma forma, ela procede segundo uma análise muito monolítica do conceito de poder. O poder é o Estado. E, naturalmente, é uma geopolítica que está se desenvolvendo no final do século XIX, né, que surge principalmente com Ratzel ali, pensando na geografia política, né, e que vai influenciar muito o pensamento geopolítico, as decisões que o Estado vai tomar, né, e que parte desse princípio hegeliano do Estado como o ato, né, o ato da própria consciência moral, né, o Estado ele é a racionalização. Então, o Estado ele é a forma suprema do poder. Ele entende, então, a geopolítica clássica como esse Estado, como esse bloco monolítico, é o Estado e seus súditos. Dificilmente essa geopolítica clássica enxerga uma contradição interna, como vem depois a geopolítica crítica observar, né? O que já nos contrapõe aqui, né? Geopolítica crítica, ela entende a sociedade como agente, né? Ou seja, a sociedade, ela não é um bloco monolítico, ela é extremamente fragmentada. Você tem o Estado, você tem as instituições, você tem as classes, você tem os sujeitos. Aqui é até uma questão interessante, né? Não usar necessariamente a terminologia indivíduos, né? Porque quando eu falo sujeito, eu pressuponho que o sujeito ele é realmente um ser fragmentado, né? Isso pressupõe uma análise psicológica também, por exemplo. Então, essa sociedade, ela é fragmentada, e as relações de poder na geopolítica crítica, elas não serão observadas como relações entre o Estado e o mundo, entre o Estado e sua população. A, o ato da consolidação da consciência não é o Estado. Você tem uma microfísica do poder, como diria ali o Foucault, né? Ou seja, para além da luta de classes, hoje a gente já tem uma geopolítica que entende até, inclusive, as relações entre sujeitos de uma sociedade, né? E isso ficou como eu coloquei. Quando o Paul Claval começa a falar ali no seu livro Espaço e Poder sobre as formas do poder, ele vai falar da relação pai e filho. Então, não é nem necessariamente mais nem uma questão de classe, né? Ela vai considerar muito a questão de classe, e daí ela vai, então, pensar, inclusive, as relações entre as burguesias internacionais, né? É, então, daí ela tem uma outra proposição do que a geopolítica clássica, que observa um Estado, né, como um bloco monolítico de poder. Segundo ponto, formações nacionais não contraditórias. A geopolítica clássica, ela não percebe essa contradição, como eu coloquei aqui. A geografia crítica, ela percebe essa contradição. Então, não há um único projeto ou única dimensão de Estado. O poder não se concentra nas mãos de um Estado homogêneo. Daí, entra essa questão, né, que foi colocada. Não dá para pensar a luta de classe com a geopolítica? Como não? Né? Se essa geopolítica crítica ela já é responsável por observar essas relações entre indivíduos, né? E como essas relações impactam o sistema mundial, então ela tem uma possibilidade crítica muito evidente, né? A geopolítica entendida criticamente, ela está analisando. O próprio Milton Santos, quando ele fala de mais-valia mundial, ele está pensando como as burguesias internacionais, é, hoje, a partir da transnacionalização ou multinacionalização das empresas, se apropriam do resto do mundo. Então, é como as burguesias elas se organizam de forma internacional, isso já é objeto de estudo da geopolítica, como essas burguesias nacionais fazem uma mediação do internacional com o seu povo. Então, a burguesia nacional no mundo subdesenvolvido, ela é submetida às burguesias do mundo desenvolvido, do capitalismo central. Então, ela sofre uma mediação de poder, o que vem lá do centro, de alguma forma, muitas vezes é um poder muito superior, né? Que vai se apropriar dessas burguesias nacionais, até dominar essas burguesias nacionais. E aí a gente tem um complexo jogo de interesses das burguesias internacionais, das burguesias regionais, das burguesias nacionais, dos poderes locais. Tudo isso é objeto agora de entendimento dessa geopolítica crítica, que está tentando entender como o espaço ele está influenciando essa relação de poder. Certo? E há uma concreticidade nessa análise muito importante, né? O simples fato de eu compreender como as burguesias nacionais influenciam a nacional já é uma relação espacial, porque há elementos espaciais nesse sentido, né? Como Paul Claval colocava lá, elementos de extensão, ou seja, o fato de que a maioria das infraestruturas estão localizadas nos espaços centrais, como isso altera a dinâmica de poder nos espaços periféricos.
Isso é um objeto de estudo da nossa geopolítica, a partir do momento que ela propõe intervenções, certo? Aqui a gente pode falar de geografia política também, como essa capacidade analítica aí de fazer essa interpretação, né? Mas isso eu deixo para o final, né? Muito bem. Terceiro ponto, a relação nação e mundo se dá na projeção de interesses nacionais em conflito com os internacionais. Muito bem, então aqui esse terceiro ponto, ele coloca isso daqui a partir da geopolítica clássica, né? Então, os interesses nacionais com os conflitos internacionais. Isso é geopolítica clássica, ela só entende esses blocos entre nação e mundo, mundo e nação. Já nessa nova geopolítica, não há essa dualidade nação e mundo, né? Ela busca, a partir da dialética, compreender o que há de universal no particular e o que há de particular no universal, certo? Ou seja, é a contradição e não a dualidade aqui que explica as questões fundamentais. E a projeção dos estados no mundo não compreende os estados como blocos hegemônicos, mas como conflitos de interesses entre burguesias internacionais e em relação aos próprios conflitos nacionais. Ou seja, não é mais uma disputa entre o nacional e o mundo. Quando a gente faz análise, a gente está vendo internamente como esses projetos geopolíticos eles estão se desenvolvendo a partir de conflitos de interesse. Não é um projeto único, certo? Não é um projeto único nessa análise. Nessa geopolítica crítica, ela reconhece o quê? Não há um projeto único. O Estado brasileiro é fragmentado. Há o interesse dos militares, há o interesse do sistema financeiro, há o interesse do agronegócio, que às vezes converge, às vezes se conflitam. Na geopolítica clássica, não. Ela realmente, a geopolítica clássica, tinha muita dificuldade de estabelecer uma teoria crítica da sociedade. Só que a Euro, ela é resultado do seu contexto histórico, não é mesmo? Quarto ponto, critérios de análise, né, da geopolítica clássica. Território, população, poder militar e economia geralmente definiam a posição de um Estado no mundo. Hoje, a gente pensa o que na geopolítica crítica? Território é um conceito renovado, né? Quer dizer, o próprio Milton traz lá o conceito de território usado, o território apropriado por diferentes agentes. Antes, território, segundo a definição da geopolítica clássica, era o espaço delimitado pelas fronteiras do Estado Nacional. Hoje a gente não pensa mais o território nesse sentido. A gente entende como campo de atuação de diversos agentes em disputa, né? População, né? A população, nessa nova geopolítica que a gente pensa que é a geopolítica crítica, ela é renovada pelo conceito de sociedade. A população é um conceito elaborado no século XVIII, que tem como princípio uma estatística. Né? Se a gente pegar lá o Foucault, História da Sexualidade, a gente vê que o conceito de população surge como uma apropriação da própria atividade sexual da população, entendeu? Que é a taxa de natalidade, fecundidade, hábitos sexuais, com o fim de controlar e conduzir os rumos dessa população. Por isso, o termo população é essencialmente geopolítico. E o território também, porque pressupõe formas de agir, né? A gente que traz para a ciência de uma maneira analítica, mas sempre pressupõe, ao mesmo tempo, formas de atuação, né? Então, população substituída por sociedade, porque sociedade a gente entende mais a partir de sociedade é um conceito bem complexo, né? Para a gente ter ideia, surgir lá com os estoicos, né? Que são mais cosmopolitas, tal, mas principalmente pressupõe entender como há conflitos, né? Pressupõe pegar a população, que é vista como dado numérico, e entender como sociedade, que é vista mais qualitativamente do que quantitativamente. Quer dizer, quais são os grupos, quais são os interesses, quais são as formas de dominação, por aí vai. Economia crítica, né? Então, em relação à economia, né? Então, critério de análise, geopolítica clássica, economia, na geopolítica crítica a gente chama de economia política, né? Quer dizer, há uma economia política, há uma forma de entender o mundo que não é economicista, mas que parte de uma filosofia da economia, certo? Muito bem. Lembrando que o termo economia solto, né, ele é muito resultado do movimento neoclássico. Surge como economia política, o movimento neoclássico se apropria e retira esse termo política, fica só economia, né? Muito bem. Além disso, continua existindo na geopolítica crítica ideologia, né, o poder da ideologia como constituinte do poder de cada território e o poder militar, né? Mas agora não mais pensado num bloco hegemônico, monolítico, né? Mas numa disputa de interesses. Bom, próximo ponto. A geopolítica clássica é fortemente determinista ou possibilista. Esses são termos que eu não gosto de usar, né? Porque foram cunhados por um historiador e meio que simplificam toda uma discussão.
Mas tudo bem, para o que a gente está pensando aqui, é entender que a geopolítica clássica ela tinha muito essa questão de pensar que o espaço natural herdado, as formas de relevo, os climas, iam definir muito dos rumos que uma sociedade ia tomar, né? Hoje, quando a gente pensa essa geopolítica renovada, ela pensa que a relação homem-natureza é muito importante. O clima, o relevo, a pedologia, né, o estudo do solo, tudo isso é muito importante ainda na análise da geopolítica crítica. Só que tudo isso é mediado pela técnica, certo? Há uma técnica que pressupõe diferentes potencialidades. Então tudo bem, eu tenho esse relevo, mas espera aí, dependendo do nível técnico que eu posso ter um solo terrível e corrigir esse solo com um meio técnico. Então, né, não é essa herança natural que ela pode me provocar obstáculos, mas tudo depende de como eu utilizo as técnicas para superar esses obstáculos, né? Muito bem. E aí, indo lá mais para o fim, né? é, a gente poderia dizer, né? Na geopolítica clássica, geopolítico, né, o geopolítico pensador, ele se torna um agente do Estado. E a geopolítica é um projeto nacional. Geopolítica clássica é isso. O geopolítico, né, o geopoliticólogo, aquele lá que trabalha com a geopolítica, ele é um agente do Estado. Ele está ali, é o Krautshofer, né, é o cara que está ali junto e que está junto com o Estado para pensar os interesses do Estado. A geopolítica ela se torna um projeto nacional. Então, ele está ali para elaborar um projeto nacional, para pensar a dimensão do espaço nesse projeto. Agora, a geopolítica ela se torna objeto de uma análise crítica. Só que é uma análise crítica que também pressupõe modelos de atuação, certo? Então, é uma geopolítica, então, principalmente preocupada com as relações de poder e que, como um projeto crítico, vamos lembrar lá o Herbert Marcuse, os dois pontos que ele coloca para a definição do que é a teoria crítica. Teoria crítica ela pressupõe duas coisas. Primeiro, o fato de que ela se preocupa com as possibilidades do real. Ela é extremamente concreta. Ela pressupõe que o real tem a possibilidade de ser alterado. O mundo, tal como ele é, poderia ser diferente. E ela trabalha com as possibilidades do mundo. Quer dizer, o mundo tal como ele é hoje, como ele poderia ser diferente. Então, ela não é, nesse sentido, idealista. É interessante esse pensamento de Marcuse, ela é idealista no sentido de mudança, mas, ao mesmo tempo, ela é muito concreta. Ela é pé no chão. Ela fala, ó, hoje o mundo realmente pode ser transformado. A gente tem essa potencialidade. E o objetivo da teoria crítica é observar quais são essas potencialidades. Segundo ponto é que ela está preocupada fundamentalmente com o bem-estar. Daí, geopolítica crítica, e aí qualquer um poderia me dizer, né? Bom, não tem diferença nenhuma entre geopolítica clássica e geopolítica crítica, porque ambas sendo projetos, elas podem continuar. Geopolítica crítica, o que impede ela de continuar? Ela pode, com categorias renovadas, continuar trabalhando com poder, né? Com as formas de dominação, né? O básico que a gente pode dizer, para além de toda essa discussão, né? O que botaria de fato ali uma linha divisória entre o que é uma coisa e outra é isso. A geopolítica clássica ela trabalha com o poder, e daí eu já vou para o último ponto. Geopolítica clássica é uma ciência do poder. Geopolítica crítica é uma ciência social, certo? Então a geopolítica clássica ela está trabalhando para reforçar as formas de dominação dos poderosos. A geopolítica crítica, e aqui já entra o conceito crítico a partir do marxismo, está pensando, então, a partir dos oprimidos. Porque ela pressupõe uma teoria crítica que pensa, primeiro, nas possibilidades do real, segundo, no bem-estar, na felicidade. É uma coisa muito bonita, né? A geopolítica, então, essa geopolítica renovada, ela pensa na felicidade, esse é o objetivo. Gente, e não vamos confundir lá com aquela paz perpétua do Kant, ou seja, como a gente organiza o sistema mundo para que todos sejam bons e felizes. A geopolítica crítica, ela entende que uma condição fundamental da sociedade é o poder. Essas formas existem, mas ela está ali justamente com a ciência da praxis, ela está juntando teoria e prática, e por isso ela é muito interessante, como um conceito, inclusive, marxista. Ela, então, junta teoria e prática num projeto eficiente de ação de melhora da condição dos povos oprimidos do mundo. Então, quando a gente pega um pensador que está elaborando projetos de melhoria de um Estado-nação, pensando principalmente nos povos oprimidos, ele é um autor da geopolítica crítica.
E quando a gente pega um autor que está junto com o Estado, pensando esse Estado como um bloco monolítico, e é claro que ele tem que pensar assim, né, gente? Porque se ele pensar que o Estado é cheio de contradições, ele revela a sua fraqueza. O poder, ele não se revela. O poder dos poderosos, ele não pode se revelar. A partir do momento que o poder dos poderosos chega e diz, bom, mas existem conflitos e interesses em conflito, ele revela que o poder não é monolítico, que, de alguma forma, o que ele pensa não é legítimo. Quando ele diz que o que ele pensa é um bloco único de pensamento, é hegemônico, é monolítico, ele nega as contradições sociais. Isso melhora a sua forma de atuação. Então, além de tudo isso que eu falei, o que é principal dessa discussão, o que bota essa fronteira bem delimitada, é uma espécie de teleologia. É o telos. Afinal de contas, se você é um geopolítico que está relacionado às formas de poder, então quer dizer que você é um geopolítico que se rendeu a essa geopolítica clássica. As formas de poder de dominação dos grupos poderosos. Se você está junto com os povos oprimidos e está pensando em estratégias de resolver esse problema, você é um geopolítico crítico. E você vai trabalhar necessariamente com todas as dimensões. O geopolítico crítico, ele trabalha com todas as dimensões que eu coloquei, e o geopolítico clássico com todas essas dimensões. Faz parte do seu conjunto de teoria e método, trabalhar com essas definições diferenciadas. Faz parte da sua teleologia. Ou seja, faz parte do fato de que o geopolítico clássico precisa elaborar projetos de dominação vinculados aos grandes poderes, que ele entende o Estado como agente, que ele entende que as formações sociais nacionais não são contraditórias, que ele utilize categorias que vêm na sociedade, maneiras de se apropriar das pessoas como recurso. Então faz parte de uma conduta também, de um telos, de um princípio, né, essa diferenciação entre geopolítica clássica e geopolítica crítica, que vai trabalhar então com todas essas outras categorias. Então, respondendo à questão, a geopolítica explica a luta de classes. Então, por que que a geopolítica, sendo a filosofia dos territórios, também é uma filosofia do espaço geográfico, né? Quer dizer, como eu coloquei, né, a geopolítica, ela pode ser pensada, né, esse conceito de território renovado, a geopolítica pode ser pensada como uma filosofia do território. Aí a gente teria que encaminhar uma discussão mais longa, mas basicamente é dizer que a geopolítica, entendendo as formas de poder no espaço, a concreticidade dessas formas de poder e elaborando projetos de intervenção, ela inegavelmente está discutindo luta de classes. E essa geopolítica renovada, que não entende mais a relação, né, as relações internacionais somente como uma relação entre países e blocos hegemônicos, ou países e certas configurações regionais e a relação com o mundo, ela é aplicada como um projeto nacional, ela é aplicada para entender, inclusive, as formas de dominação que surgem no próprio espaço urbano, certo? Ela não precisa mais trabalhar unicamente com a escala nacional, ela pode trabalhar com diversas escalas. E ela vai, então, ela é fundamental. Sem geopolítica, você não entende a luta de classes hoje. Essa é a grande questão. Então, respondendo, eu adorei, não pensem que eu estou nervoso com a pessoa que elaborou o comentário, eu adorei o comentário, porque é isso que eu busco nesse canal. Comentem, critiquem minhas falas, porque isso me dá espaço para eu repensar, para eu elaborar, para eu propor discussões com vocês. Essa, então, hoje, entender a sociedade não é possível sem a geopolítica. A geopolítica, ela vai entender as relações de dominação dos blocos hegemônicos internacionais em relação aos estados nacionais, em relação aos grupos que representam esses interesses. Entender geopolítica é entender como a dinâmica do espaço influencia a própria realidade do mundo e elaborar projetos de intervenção. E ela se torna crítica fundamentalmente nisso, que a praxis é a atuação no mundo, certo? Então, não é possível pensar o mundo sem entender como as burguesias internacionais influenciam o jogo, como as próprias burguesias internacionais são fragmentadas. Aí a teoria do imperialismo, por exemplo, isso é uma forma de pensar a geopolítica, né? O imperialismo é uma teoria geopolítica. A gente tem que pensar isso, porque o imperialismo ele pressupõe uma lógica para o espaço. Não é possível falar em imperialismo sem espaço. É impossível. Daí, então, que o imperialismo acaba se tornando uma teoria geopolítica. Não é? Nesse sentido, sim. Então,
Convido vocês a essa reflexão de que a geopolítica ela é fundamental. Hoje eu não consigo pensar o mundo e acho impossível pensar as relações de poder, as relações de dominação, as burguesias internacionais, a dinâmica da luta de classes de cada país sem ela. E para além da luta de classes, eu não consigo pensar nem os movimentos, os grupos no interior das classes e nem os sujeitos, certo? Então fica aí, como eu disse, é uma discussão muito ampla, a gente poderia ir para muitos outros caminhos, e eu espero que todos esses entraves lhes revelem a dificuldade do tema, mas que aqui tem um ponto para a gente pensar algumas questões fundamentais, certo? Então é isso, pessoal. Críticas, argumentos, contrapropostas, ideias, deixem aí nos comentários e até uma próxima.